Você está em tratamento com a semaglutida ou está considerando fazer o tratamento com essa medicação, analisando prós e contras, querendo entender mais a fundo quais são as possibilidades de medicação que você tem, enfim, esse universo Ozempic, Wegovy, Ozempic, semaglutida paraguaia, por que não? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu sei que você deve ter visto uma enxurrada de notícias nos últimos tempos e é difícil entender um pouquinho o que que é sério, o que que é fake, como isso vai interferir no seu tratamento, na sua vida. Então, vem que hoje eu vou falar bastante para você sobre a semaglutida 7.2, que é a nova dosagem. Vamos falar também sobre a Ozivy, a primeira semaglutida brasileira e outras possibilidades de semaglutidas para que você tenha bastante informação para conversar com seu médico e fazer uma decisão acertada sobre o seu tratamento. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gibetin, jornalista comunicóloga. Aqui nesse canal eu falo sobre o universo dos análogos de GLP-1, saúde, doenças autoimunes, qualidade de vida, informação, notícias, tendências, estudos, tudo com muito respeito, com muito cuidado, sem hype, sem sensacionalismo, bem pé no chão. Não, eu não sou médica e nada do que eu vou falar por aqui vai substituir uma consulta médica, mas tenho certeza que você vai ter bastante informação para facilitar a sua conversa com o seu médico ou com a sua médica. Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre notícias dessas últimas semanas, como a autorização da dose de 7,2 mg da semaglutida aqui no Brasil. Também tem a quebra de patente recente, agora de março, e já começa a chegar no mercado algumas medicações como a Ozivy, primeira semaglutida produzida aqui no Brasil, e a gente vai falar sobre ela também. Vamos começar com a nova dose, porque ela é muito perguntada aqui. Recebo muitas dúvidas aqui no meu Instagram, que aliás, se você não me segue, já aproveita e me segue aí, @gibetim. Por lá eu abro muita caixinha de perguntas, a gente conversa muito, coisas do meu dia a dia também, rotina básica de treino, alimentação, mas eu recebo muitas dúvidas sobre essa questão da 7,2 mg, que é uma dose nova. Então, vamos entender de onde veio, como é que a fabricante chegou nessa dose. O Wegovy, que é a semaglutida aprovada mesmo para tratamento da obesidade, ele começa com pequenas doses e você vai aumentando gradativamente até chegar na dose maior, que é a de 2,4. Quer dizer, essa era a dose maior até recentemente. Em maio de 2026, a Anvisa aprovou a atualização da posologia da Wegovy, que permite agora, em casos específicos, pessoas que não estão tendo resposta mais no 2,4, que já chegaram no platô, que pararam de perder peso com essa dose, ou que não responderam mesmo à dose de 2,4, agora podem ter acesso a essa nova dose da medicação, que é a 7,2 mg, que equivalem a 3 doses da 2,4. Para a gente entender um pouquinho como aconteceu, em janeiro de 2026, após a finalização de mais uma rodada de estudo de 72 semanas, a Novo Nordisk, que é a detentora da patente da semaglutida, o que era, né? Que agora essa patente já está vencida. Em janeiro, a Novo Nordisk conseguiu essa aprovação lá no Reino Unido, e aí em fevereiro e março na EMA, na FDA, e agora, em maio, ela conseguiu finalmente a aprovação na Anvisa. Essa nova dose foi testada num grande estudo chamado Step Up, publicado em setembro do ano passado no The Lancet, voltado para diabetes e endocrinologia. É uma das revistas médicas mais respeitadas no mundo. Foram mais de 1.400 adultos com obesidade acompanhados durante 72 semanas, e o resultado foi que as pessoas que usaram a dose de 7,2 mg tiveram uma perda de peso corporal equivalente aproximada, uma média, tá? De 20,7% do seu peso corporal inicial. Média, é sempre importante que a gente fale que então, isso significa que boa parte das pessoas tiveram uma perda maior que isso e boa parte menor que isso, puxando a média dali na casa de 20,7, o que é um excelente resultado para o controle de obesidade. Um obeso conseguir emagrecer cerca de 20% do seu peso corporal é excelente. Comparando com a medicação na sua dose de 2,4, os participantes do estudo que tomaram essa dose menor tiveram uma perda média equivalente a 15%. E aí o grupo placebo, esse coitado, uma perda média de 2%. Eu ficaria muito triste se eu caísse num estudo placebo desse, sabe?
Voltando aqui. Esse resultado de 20% de peso corporal é muito significativo. E é importante dizer que, nesse estudo, mais de 30% dos participantes dessa dose de 7,2 alcançaram a perda maior que 25%. Então, isso é muito significativo. 25% de perda de peso corporal é um resultado melhor que o da tirzepatida, inclusive. Importante a gente salientar aqui, que algumas pessoas estão tratando a semaglutida como uma medicação já fora do jogo, e não é assim. A semaglutida tem sim respostas muito boas. Eu conheço pessoas que tiveram excelentes resultados. Claro que a tolerabilidade à medicação não é tão boa. Muitas pessoas reclamam sim de efeitos colaterais, mas quem se adapta bem à medicação pode obter bons resultados e resultados equivalentes à tirzepatida. A tirzepatida é o princípio ativo da Mounjaro, que é a queridinha da vez, né? Então, você imagina você conseguir, com uma medicação que tem um custo bem menor que a Mounjaro, ter um resultado tão bom quanto? É muito bom, né? Esse estudo vem para mostrar para a gente que sim, tem possibilidades de medicação para além da Mounjaro. E essa medicação vai chegar quando nas farmácias? Ainda não se sabe se ela vai chegar num formato de caneta diferente de 7,2, mas a gente já tem o Wegovy 2,4 disponível. Então, o que muda não é a medicação, mas sim a dose. Se você está fazendo tratamento e seu médico entender que sim, você faz parte desse grupo que tem indicação para subir a sua dose para 7,2, a mudança é só na forma de aplicar. Se antes você aplicava uma vez por semana a dose de 2,4, agora você vai aplicar na mesma semana 3 doses. Então, converse com seu médico, se oriente sobre isso, entenda se é o seu caso, tá bem? Antes de você se animar todo para subir essa dose, tem um outro ponto do estudo que é importante a gente ressaltar aqui. Num geral, o estudo apontou que os efeitos colaterais são muito parecidos com os que são relatados na dose de 2,4. Ou seja, se você tem uma boa tolerabilidade à semaglutida e conseguiu caminhar bem com seu tratamento até o 2,4, você não vai ter grandes diferenças de efeitos colaterais para a dose de 7,2. Porém, tem um efeito colateral que teve sim relatos de aumento de frequência. Esse efeito colateral é chamado disestesia. O que que é? É uma alteração na sensibilidade da pele. Fica uma sensação de formigamento, uma sensação meio estranha. E eu mesma já tive no meu tratamento com a tirzepatida, então eu já tive assim, sensação do braço, a pele do braço ficou bem sensível ao toque, com uma sensação meio que estava formigando, uma sensaçãozinha assim, uma queimaçãozinha. Já tive isso no rosto. Essa do rosto foi a que eu achei mais estranho, porque eu fiquei com boa parte do rosto com essa sensação de formigamento por dias. Dias não, por semanas. Fiquei aí cerca de 20 dias com essa sensação do rosto bem esquisitinho, bem sensível, assim, e não tinha nada. Você olhava, não tem mudança de cor, nada, mas a sensibilidade muda. Nesse grupo de 7,2, 19% dos participantes relataram desestesia, que antes era em torno de 5%. Então, teve sim um aumento desse colateral. Então, se você está em tratamento e acha que é para você esse aumento de dose, anota tudo direitinho e já agenda uma próxima consulta. É no consultório com a sua médica, com o seu médico, que você vai definir certinho se esse aumento de dose é para você. Agora vamos falar de outra grande notícia de 2026, a quebra de patente da semaglutida. Sim, a patente da semaglutida venceu no Brasil em 20 de março. Isso significa que agora outros laboratórios podem obter a permissão para produzir essa medicação aqui no Brasil. Você provavelmente já viu isso acontecer com outros remédios, como o omeprazol, losartana, que também já passaram por esse momento, que eles eram mais caros, tiveram o período de patente finalizado, laboratórios brasileiros puderam então começar a produzir essa mesma medicação, e aí isso aumenta muito a quantidade de produtos disponíveis no mercado, e a briga, inclusive, por preço pelas marcas faz com que o preço caia bastante. Bem, é isso que a gente espera que aconteça aqui no Brasil também. E a gente já tem o primeiro registro da semaglutida brasileira aprovada pela Anvisa. No dia 26 de maio, a Anvisa registrou a Ozivy, do laboratório EMS. Primeiro produto com semaglutida sintética aprovado no Brasil. E ele chega nas farmácias agora, dia 15 de junho. Pelo menos é essa promessa que a EMS fez, que no dia 15 de junho
essa medicação estará disponível nas farmácias brasileiras. O preço começa em cerca de R$ 452 por caneta, o que representa cerca de 30% a menos que a Ozempic. A Ozempic é a semaglutida mais clássica, mais tradicional, que é da Novo Nordisk e a gente encontra aqui no Brasil. Tem muita gente em tratamento com a Ozempic já. O laboratório EMS criou um programa de adesão para a Ozivy, para que você possa aderir à medicação, onde comprando para os 3 primeiros meses, a caneta sai em torno de 287. As doses mínimas, mas já chegando com uma possibilidade para quem quer começar o tratamento. Mas aqui tem um detalhe importante que muita gente está errando. A Ozivy não é um genérico da Ozempic. Eu sei que muito veículo de mídia publicou que era o genérico da Ozempic, mas não é exatamente isso. Vamos entender juntos? O brasileiro conhece muito da medicação genérica, então facilita você entender do que se trata. Mas não é bem isso, tá? O Ozempic é um medicamento biológico. Ele é produzido a partir de leveduras vivas modificadas geneticamente. Medicamento biológico, ele é muito mais complexo para produzir, ele também é mais instável, tem ali uma complexidade que vai desde sua produção inicial até toda a cadeia de frio, tempo de validade. Enfim, a legislação brasileira não prevê genérico para biológicos. O termo certo para os biológicos é biosimilar. E o biosimilar é muito similar a um medicamento biológico de referência, mas ele não é idêntico. Ele pode haver pequenas diferenças na estrutura devido à complexidade dos processos biológicos de produção, né? Ele é eficaz, ele é seguro, tem qualidade comprovada, mas ele não é exatamente o mesmo medicamento. E o que a gente está aprovando aqui com a Ozivy é um análogo sintético de biológico. O que que isso significa? Ele é produzido por uma síntese química, sem o uso das células vivas, mas é desenvolvido para ter uma estrutura, função semelhante, não é idêntico ao biológico, mas ele tem a mesma ação terapêutica, só que sendo produzido de uma forma bem menos complexa, o que facilita a produção aqui no Brasil e que pode, inclusive, diminuir custos e tudo mais. Então, que diferença faz? Bom, se você já está fazendo tratamento com a Ozempic ou com a Wegovy, que é uma medicação biológica, é bacana você conversar com o seu médico, porque pode ser que, como você está indo de um biológico para um análogo sintético, seu médico ou a sua médica tenham algumas considerações para te fazer. Então, não é simplesmente trocar a medicação ali no balcão da farmácia sem ter essa conversa antes, ok? Então, não é simplesmente trocar a medicação ali no balcão da farmácia por uma escolha de preço e tudo mais. Tem mais uma coisa que precisa ser considerada, eu já ia quase esquecendo. Nesse primeiro momento, a Ozivy só conseguiu aprovação na Anvisa para o tratamento de diabetes, tá bem? Ela ainda não está liberada para o tratamento da obesidade, que a gente imagina que a EMS vai trabalhar para isso, mas ainda não é neste momento. Então, se você estava considerando ir para a Ozivy para fazer o tratamento de obesidade, essa prescrição ainda não está liberada. Pontos positivos para a gente avaliar aqui juntos, né? Com a quebra de patente, muito em breve vai chegar bastante medicação nova. A gente sabe que tem uma fila de espera lá na Anvisa para aprovação, vários laboratórios já entraram com um pedido. Isso significa que a gente vai ter, sim, novas marcas, novos rótulos chegando nos próximos meses. Hoje você encontra a semaglutida já nas versões Ozempic, Wegovy, Poviztra, que também é uma outra medicação já disponível aqui no Brasil. Para quem vai ao Paraguai buscar a medicação, como a gente tem visto esse mercado crescendo muito nos últimos tempos, a semaglutida produzida no Paraguai pode entrar no Brasil no conceito de medicação para uso próprio. O que que isso significa? Que você, com a sua receita médica, pode trazer 3 caixas da medicação. Os preços no Paraguai são razoavelmente mais em conta que aqui no Brasil. Eu encontrei lá recentemente, na minha última viagem ao Paraguai, um dos laboratórios que é muito respeitados lá, regulado pela Dinavisa, que é a Anvisa Paraguaia, uma medicação equivalente ao Wegovy, ou seja, ela é de 2,4 mg. A caixa por R$ 420. É uma diferença ainda bem gritante. A gente viu a Ozivy, que vai chegar no melhor preço possível, chegando a cerca de 287, mas nas doses mínimas. A Wegovy hoje, nessa dose de 2,4, está saindo na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600.
Óbvio que, com essas novas marcas chegando, a gente sabe que o mercado vai se reorganizar e esse preço tende a baixar também. Então, pode fazer com que essa medicação fique mais acessível para mais e mais pessoas. Agora que você já entendeu um pouquinho mais dessa nova dose chegando, das novas marcas, desse mercado se abrindo para semaglutida aqui no Brasil, você está considerando fazer um tratamento com ela? Me conte. Faz sentido para você? Ficou com alguma dúvida? Eu sei que vai vir dúvida do tipo como fracionar e tudo mais, mas essa é uma conversa para um outro vídeo. Mas claro que se você tem dúvidas, deixa nos comentários que ao longo dos próximos dias eu passo e vou respondendo todo mundo. Gostou desse conteúdo? Já vai marcar sua consulta para conversar com seu médico sobre essas novas possibilidades? Eu espero que sim. Mas antes de sair para agendar sua consulta, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se fez sentido para você receber esse tipo de conteúdo, quero te convidar a ser membro. Na página do canal tem o botão Seja Membro, e por R$ 7,99 por mês você recebe uma série de benefícios exclusivos. Os membros têm acessos a lives exclusivas, onde a gente bate papo, conversa, tira dúvida, organiza viagem para o Paraguai, fala sobre tratamento. São lives muito, muito bacanas. E também tem acesso a esse vídeo e todos os outros que eu venho postando aqui no canal sem anúncios. Então você pode assistir todos os vídeos do canal sem interrupção de anúncio lá na área de membros. Só R$ 7,99. Se fez sentido para você, eu vou ficar muito feliz em te receber como membro. Mas de qualquer forma, eu te desejo um excelente tratamento, que você tenha muita qualidade de vida. E na dúvida, me chama, estou sempre por aqui com as novidades e notícias desse mundo dos análogos de GLP-1.